E aí, pessoal, tudo certo? Depois de muito tempo eu tô aqui de novo, né? E hoje eu vou apresentar um jogo muito bacana pra vocês e a sua história bizarra por trás. Jogo esse denominado de Alice Madness Returns, um game bem antigo que passava direto nas minhas recomendações do Xbox 360. Ô, época boa. Então, sem enrolação, já deixa aquele seu like maroto e compartilhe pra um amigo seu pra dar aquela força pra nós. Você conhece a clássica história de Alice no País das Maravilhas? Aquela que uma garota cai em uma toca de coelho, entra em um mundo mágico, colorido e cheio de vida, onde ela encontra também um coelho de colete, um gato sorridente, um chapeleiro louco e mais outras criaturas interessantes? Pois é, na história original, ela descreve esse mundo como algum de seus sonhos e muitos a chamam de louca ou de criativa demais. E provavelmente pensam que ela seja esquizofrênica. Em Alice Madness Returns, ela realmente é esquizofrênica. Alice Madness Returns é a continuação do jogo chamado de American Magic Alice, que inclusive eu só fui descobrir que era uma continuação no final do jogo. Como eu descobri só depois que esse jogo era uma continuação, então eu vou dar um resumo sobre ele. E caso vocês queiram, eu faço um vídeo mais detalhado sobre ele. Mas no geral é isso que eu vou resumir. No primeiro jogo, eles nos contam de um acidente que Alice sofreu quando era mais nova, onde na noite de 5 de novembro de 1863, em sua casa havia uma lamparina acesa e seu gato a derruba começando um incêndio. E aparentemente Alice que tinha deixado essa lamparina acesa. Ela consegue escapar, porém seus pais e sua irmã mais velha não. Alice sofreu muitos danos do incêndio e também muitos traumas, fazendo com que ela fosse internada em um manicômio. Depois de alguns anos sem nenhum avanço, Alice começa a demonstrar melhoras. Ela teria falado, entre aspas. Ela teria desenhado um gato bastante assustador. É nesse período que se passa o primeiro jogo. No final do primeiro jogo, ela apresenta melhoras e demonstra estar bem, deixando assim o manicômio. Indo para Madness Returns, o jogo começa com Alice tendo uma sessão com um psiquiatra chamado de Angus Bumby. Sua ex-enfermeira, Reese Witless, a ajudou a encontrar um emprego em troca de um lar. Angus aceitou a proposta e até mesmo ofereceu algumas sessões de terapia para ela. O lugar que ela vive e trabalha se chama Houseditch Home, uma casa para jovens rebeldes. Todos esses jovens têm muitos traumas, e o Angus ajuda eles a esquecer esses traumas usando a hipnose. As crianças desses lugares são realmente tão rebeldes, tão filha da puta, que eles falam tudo que é mal possível da Alice. Não perde uma! Quando a Alice termina uma sessão com o doutor e você passa perto de algum grupo de crianças, elas falam "gastando o tempo do doutor" e muitas outras coisas também. I deserve my bitter tears. Want some? Ao terminar a sessão com Angus Bumby, ele pede para que Alice vá buscar alguns remédios na farmácia. E ao caminho da farmácia, ela perde o foco e começa a seguir um gato. Eita, TDAH da porra! No caminho ela começa a ter alucinações com algumas criaturas que aparentemente são do primeiro game. Sua ex-enfermeira a encontra e a tira dessa alucinação que ela estava tendo. Witless a chama para ir alimentar alguns pombos em um terraço de um prédio. Porém a verdadeira intenção de Witless é poder possuir dinheiro da garota. Witless espionava muitas sessões de Alice com o Dr. Bumby. E Alice sempre dizia que se sentia culpada pela família dela ter morrido. E assim, Witless usa isso como chantagem para a garota. Ela ameaça a garota, dizendo que poderia entregar ela à polícia para conseguir dinheiro dela. Alice, ouvindo isso, começa a ter outra alucinação e cai no País das Maravilhas. Ao cair no País das Maravilhas, Alice diz estar aliviada de ter se livrado de Witless e encontra com o gato Shanshire. Gato bonito da miséria. Ele fala que já estava na hora de Alice aparecer, pois uma nova lei reina no País das Maravilhas, e que todos correm perigo. E assim começa a nossa jornada no Vale das Lágrimas. Avançando um pouco mais, você encontra a Vorpal Blade, que é a primeira arma que você tem no game. E é assim que você começa a ter seus primeiros confrontos.
Depois de andar mais um pouco, você encontra o que seria um pequeno lago com um líquido roxo saindo por uma garrafa. Shanshar aparece e diz: "Qual é, ô fedida? Já que você não toma muito banho, entra nessa água aí pra você ver a mágica que acontece." Nossa, preciso ofender não, eu tomo de mês em mês. Caralho, eu tô encolhendo! Esse líquido roxo é usado pra Alice encolher e entrar em lugares que ela não conseguiria normalmente, assim como a poção e o bolo na história original. Após muito tempo explorando o Vale das Lágrimas, Alice entra no território do Chapeleiro. E no território do Chapeleiro, ela o encontra todo despedaçado e destruído. Quem deixou ele assim foram seus amigos que agora comandam o lugar, a Lebre e o Ratão. Mas por que eles fizeram isso? Bom, no primeiro jogo, o Chapeleiro usava seus amigos como experimentos de tortura. E agora eles querem se vingar do Chapeleiro. O Chapeleiro também era outro filho da... Alice promete o ajudar se ele conseguir responder para ela sobre o problema que está reinando no País das Maravilhas. Depois de pegar as peças do corpo do Chapeleiro, ela remonta ele e assim eles vão atrás para saber o que está acontecendo com o País das Maravilhas. No caminho, eles se deparam com um grande trem infernal que é o motivo do caos que está reinando. Segundos depois, aparece a Lebre e o Ratão em um fucking robô gigante para batalhar com você. Aí fudeu. Após derrotados, os dois morrem e Chapeleiro começa a falar com seus amigos mortos, dizendo que queria fazer mais uma reunião do chá. Ele não cumpre sua promessa com a Alice e os dois acabam se afogando. Alice acorda com dois marinheiros em volta dela que a salvaram de se afogar. Ou seja, quando Alice se afoga nos Países das Maravilhas, ela também se afoga na vida real. Sempre que Alice está no País das Maravilhas, ela está fazendo algo na vida real, apenas não sabe o que. Bom, depois de salvar Alice, os marinheiros começam a discutir o que vão fazer com ela e até pensam em alugar uma cama em um prostíbulo e levar ela. Alice se livra deles e encontra com sua antiga babá, que agora trabalha em um bordel. A babá diz pra ela entrar para elas poderem conversar, mas chegando lá, Alice é deparada com a babá sendo espancada por um de seus clientes que estava insatisfeito com seu trabalho. Alice tenta impedir, mas leva um soco dele que a faz desmaiar. E assim, ela volta novamente para o País das Maravilhas. Depois de enfrentar tubarões, fantasmas, caranguejos e mais outros milhões de bichos, Alice volta para o mundo normal e pergunta a Nani, sua ex-babá, coisas referentes ao incêndio. Nani diz que Alice deveria superar, porém também diz que o ex-advogado da família, Heathcliff, tinha um relatório da noite do acidente e que às vezes poderia ser útil. Alice vai até a casa de Heathcliff e chegando lá, ela confirma uma velha suspeita que ela tinha de que o advogado teria roubado seu coelho de pelúcia. A única coisa que tinha restado do incêndio. Por que ele fez isso? Sei lá, porra. O advogado continua a falar que a causa do incêndio foi por causa do gato que derrubou uma lamparina que Alice tinha deixado na biblioteca, e que seus pais e sua irmã tinham morrido por conta disso, e a irmã mais velha de Alice nem tinha conseguido sair do quarto, pois ele estava trancado. Essa sempre foi a história original, por assim dizer. Heathcliff também diz que, apesar de toda a história, ele acredita que aconteceu algo a mais naquele dia, dizendo ele também que suspeitava que Alice poderia ser piromaníaca, mas isso não condiz muito com a história, então... Após isso, Alice acorda e percebe que toda a conversa não passou de uma ilusão. E Heathcliff não mora mais naquele lugar, e que a casa está totalmente abandonada. Em seguida, Alice sai da casa e se depara com o que seria o fim do País das Maravilhas, ou ele começando a se despedaçar totalmente. Depois disso, ela encontra um certo lugar, que seria sua passagem para encontrar com o ser mais sábio do País das Maravilhas, a Lagarta. Eles começam a conversar e ele envolve a Alice por meio de uma fumaça que seria de um narguilé, ou algo do tipo, pois ele não queria que a Alice tragasse, sendo que minutos atrás a Alice já tinha tragado 3 narguilé diferentes para conseguir chegar na lagarta. Conversando com a lagarta, ele diz para Alice que salvando o País das Maravilhas também salvará ela no mundo real, até porque o País das Maravilhas fica na cabeça dela. A lagarta diz pra ela ir até a rainha, porque a rainha vai dar muitas respostas para ela. A rainha é alguém que ela conhece e amou muito. Após isso, Alice acorda na cadeia, porque de acordo com o guarda, ela estava demonstrando suas loucuras pelas ruas. Porém, o guarda solta ela, pois os problemas de Alice não afetam a sociedade. São problemas que afetam mais ela do que outras pessoas. Então ela não precisa ser presa de verdade. Na noite anterior, no dia em que aquele cliente da Nani tocou fogo no bordel, ele vê Alice e a acusa de ter feito aquilo. Ali, ó, foi aquela puta ali, ó.
Putz, a mãe com a cachorra. Bicho barraco. Depois de xingar ele de 30 formas diferentes, Alice desmaia. Depois de ser liberada, Alice sai da delegacia e na porta da delegacia ela desmaia mais uma vez. Alice dá um passo e desmaia. Impressionante isso. E daí ela entra no mundo de Ponte de Cartões, que é a entrada pro mundo da Rainha Vermelha. Chegando ao local que a rainha se encontrava, Alice percebe que a rainha tomou forma de sua irmã. Porra, esperava mais. Você não conhece a própria mente. Lizzie diz que o trem está tentando destruir todas as provas do seu passado e pergunta para Alice quem iria querer isso, quem se beneficiaria com a loucura dela. Assim, começamos a suspeitar de seu doutor, que usa hipnose para que Alice consiga esquecer do passado. Alice começa a conectar tudo e lembra que o Dr. Angus era um dos alunos de seu pai, que era um professor renomado em Oxford. E Angus tinha uma obsessão muito grande na sua irmã Lizzie. E um dia ele conseguiu entrar na sua casa, violou Lizzie, a matou e depois a trancou em seu quarto. Alice vê ele entrando e saindo do quarto de Lizzie, e quando ele percebe isso, ele fecha a porta de seu quarto e põe fogo na casa para encobrir todos os seus rastros, não imaginando que Alice poderia sobreviver. E então ele faz esse tratamento com ela para que ele consiga fazer com que Alice não se lembre de mais nada daquela noite. Angus não fazia lavagem cerebral apenas em Alice. Todas aquelas crianças que viviam naquela casa eram crianças vítimas do Dr. Angus. Ele fazia com que elas esquecessem seus traumas para assim poder vender elas como prostitutas. As crianças que tinham números em suas camisetas eram as crianças que já podiam ser vendidas. Lizzie explica para Alice que os ruídos daquela noite não eram Lizzie falando em seu sono, e diz para Alice fazer de sua sobrevivência valer a pena, ou todos estarão condenados. Alice assim enfrenta o fabricante de bonecas, ou Dollmaker, que é a personificação do Dr. Angus, e o derrota. Após isso, ela diz que ele será preso e depois enforcado. E ele diz que ninguém acreditaria nela com os históricos que ela tinha. Vendo que ele está certo, Alice pega a chave que seria do quarto de Lizzie e o empurra na linha do trem. E o jogo acaba com Alice no que seria Londres misturado com o País das Maravilhas. A história desse jogo me surpreendeu bastante. Eu realmente não esperava uma história desse peso. Achei muito engraçado também como os criadores de jogos têm um certo estereótipo para vilão. O jogo sempre deixa tudo bem exposto, mas tem certas coisas que, se você não olhar bem, pode passar despercebido. Então eu vou mostrar para vocês agora alguns detalhes que eu percebi e que eu achei muito interessante no jogo. Depois de conversar com a Rainha Vermelha, você entra no que seria uma memória de quando Alice vivia no hospício, e você vê bastante coisa lá. Há teorias de que essa memória seria, na verdade, Alice depois do final de Madness Returns. Ela teria voltado ao hospício por matar o Dr. Angus. Lá eles mostram alguns dos tratamentos que Alice teria recebido. O primeiro é um que aparentemente eles furam a cabeça da pessoa. Eu fui pesquisar bastante sobre para ver qual que seria esse tipo de tratamento, né? E se eu não me engano, esse tratamento específico se chama trepanação, que era uma cirurgia realizada em rituais religiosos para liberar as pessoas de demônios e espíritos ruins. Tem também a lobotomia, mas a lobotomia eu não acho que se encaixe tanto quanto a trepanação nesse caso. Depois disso, aparece o teto cheio de parafusos, como se fosse a cabeça de Alice, e o tratamento seria feito com sanguessugas. Após sair do hospício, Alice encontra uma criança que está cortada ao meio, pedindo pela ajuda de Alice. Alice fica confusa, achando que o mal que aquela criança estava sofrendo seria pela rainha, já que no primeiro game, o mal que reinava era o da rainha. Porém, a criança diz que um novo mal reina, e é um mal tão grande que obscurece o mal da rainha. O mal que ela se refere é sobre o Dollmaker. A criança se apaga e Alice entra no mundo Casa de Boneca. Esse mundo pra mim é o que mais tem referências pesadas em todo o jogo. Nesse mundo você encontra com mais algumas crianças que aparentemente têm várias cirurgias pelo corpo e que beiram a insanidade. E uma delas diz que o Dollmaker irá sugar o restante de suas almas e que elas precisam de cuidados. Depois que você derrota o mal Doll Girl, perto de onde essas crianças estavam, se abre uma passagem em um lugar bastante sugestivo nas bonecas, talvez fazendo referências ao abuso infantil. Andando mais pelo mapa, você encontra alguns espelhos escrito Save Us, salve-nos, salve as crianças.
Você também tem que passar por alguns balanços com bonecas sem cabeça e cheias de pregos, talvez podendo significar crianças totalmente sem saúde mental e ainda tentando ter suas infâncias. Todos esses significados que eu acabei de falar, como o do hospícios, o das passagens e o dos balanços, são significados que eu entendi, que eu relacionei e que eu penso que sejam esses. Não é algo que o jogo confirmou ou algo do tipo. São coisas que eu mesma relacionei. Agora vamos pegar o jogo e fazer uma análise ao inteiro dele. Sobre a gameplay, ela tem seus altos e baixos. O combate é muito legal em certos momentos. O jogo apresenta também várias outras formas de jogatina bem legais, como esse que você tem que tocar uma música tipo um Guitar Hero da vida. Ou esse que é em 2D, que me pegou bastante de surpresa. Eu não tava esperando algo desse tipo. O jogo consegue trazer muitas coisas divertidas pra gente, porém nem tudo é perfeito, né? O jogo também tem muitas partes chatas. E eu vou falar essas partes pra vocês agora. Pra combate, você usa 4 itens. Uma faca, um cavalo, um bule, um moedor de pimenta e um guarda-chuva. Cada um é útil pra alguma coisa. Quando você tá lutando, você pode ir atacando com a mira normal. Ou você também pode usar a mira que é focada no inimigo. Mas esse foco no inimigo só funciona se tiver um inimigo. Se tem trocentos inimigos na sua tela, não vai dar certo. E geralmente você necessita de usar esse foco pra conseguir acertar certos tiros em alguns inimigos mais chatos. Então se você precisa usar, mas tem 30 inimigos na tela, vai ser muito difícil de você conseguir usar sem ficar totalmente sem sanidade. Ah, então venha. Ou vai acertar sua mãe ou cachorro mal amada? A faca, ou lâmina vorpal, é a arma principal que você vai usar. É como se fosse sua espada, por assim dizer. O moedor de pimenta você usa como se fosse uma metralhadora, e ela é mais usada para os puzzles do jogo. O bule, ou bule canhão, é como se fosse um lançador de granada. E o cavalo dá ataques mais fortes. O guarda-chuva é usado para defesa, mas só no modo foco também. Vou mostrar pra vocês alguns inimigos daqui. Tem esse aqui, que ele é bem de boa. Tem esse, que é chatinho. Tem esse, que ele é um pouco difícil. Tem esse que é mediano. Tem esse que puta que pariu. Tem esse que é insuportável. E tem esse filho da puta. Ai, porra. Sai! Ah, finalmente escapei. Meu Deus! No jogo, há um total de 6 mundos em que você joga. O Vale das Lágrimas, o Território do Chapeleiro, Trundalândia, Oriente Misterioso, Ponte de Cartas e Casa de Bonecas. A maioria é bem divertido e com puzzles bacanas, mas há mundos que são chatos e grandes demais, que é o caso do Oriente Misterioso, que é muito grande e passa a ser chato, e a Casa de Boneca, que você se perde a cada 3 segundos e também é grande pra uma porra. Tem momentos que você se perde nas fases, não sabendo qual missão é principal e qual é secundária. Talvez eu que fui muito burra e não soube diferenciar o que ele tava indicando como missão principal ou secundária. Então, enfim. Agora vamos falar um pouco dos inimigos. Todos os inimigos têm seu modo de ataque. Não é algo que varia muito, o que meio que torna o jogo fácil. Acho que o que torna o jogo difícil é a quantidade deles. Ao longo do jogo eles vão se tornando mais maçantes do que difíceis. Um exemplo disso são os inimigos médios. A maioria deles são chatos por conta do seu modo de ataque repetitivo. Vou usar de exemplo o caranguejo. O caranguejo é bem fácil de derrotar. É só você esperar ele atirar em você, pra você poder revidar o canhão dele pra ele cair. Daí você mete uma marretada na cabeça dele. Mas aí os caras veem que não tá de bom tamanho e coloca 3 de uma vez. Daí você tem que ir desviando enquanto tenta revidar de um. E é aí que você perde a cabeça. Enquanto usa o modo foco, que só foca em um inimigo. Puta que pariu! O jogo não tem chefes, apenas o Dollmaker, que é no final do jogo. Aquele chefe que o ratão e a lebre controlavam no território do chapeleiro, a gente não enfrenta ele. O chapeleiro só vai lá e joga um bully nele. Eles trazem todo um impacto na cena, você fica todo cagado de medo, e aí o chapeleiro vai lá e acaba com ele. Daí você fica tipo, caralho, mano, que porra! Sobre os gráficos, eu não tenho muito o que dizer. Não são ótimos, mas é aquele dá pro gasto. Pelo menos eu gostei bastante, né? Me agradou bastante. Eu não sou de ligar muito pra gráfico muito realista, né? E essas coisas, até porque não vai rodar no meu PC. Mas eu acho que eles mesmos só não fizeram uma coisa um pouco mais
realista ou um pouco mais melhorada, porque eu acho que eles não tiveram dinheiro suficiente pra conseguir fazer tudo, né? Mas pro que eles fizeram, me agrada, não é algo que, minha nossa, não consigo assistir, sabe? Sobre a trilha sonora, ela é muito boa. Ela sabe trazer seu impacto na hora certa e no momento certo. Ela tem o seu próprio estilo e ela sabe carregar o peso da história. E é muito, muito foda. E por último, sobre a história. Uma história que traz tanto impacto, uma história realista e tão forte, trazendo mensagens de forma tão explícita, mas tão escondidas ao mesmo tempo, que a gente fica chocado com tudo isso. Bom, é isso. Eu amei o jogo. Apesar de seus problemas, eu gostei bastante dele. Já tá entre meus favoritos já. Ainda mais que uma versão distorcida de Alice no País das Maravilhas. Uma história tão maravilhosa e cheia de criatividade. E eu queria deixar meu agradecimento especial pro Lacoste, que fez essa arte pra mim há uns bons meses atrás, pra me usar de thumb. Eu amei com todas as minhas forças. Sigam ele lá no Twitter pra acompanhar algumas artes dele, ou pra fazer algum trabalho que você queira com ele. Pra quem quiser acompanhar mais conteúdos meus, minhas redes vai estar tudo aí na descrição. Twitch, Instagram, TikTok, tudo tá aí na descrição. Só você olhar aí. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e falou!